É isso aí, pessoal. Vamos agora conversar sobre o desafio do mentor acadêmico. Muito bom receber vocês aqui, porque vai ser épico. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Isso daqui é o gráfico de mentorias, de busca de mentorias nos últimos 5 anos no Brasil, tá? Eu gerei esse gráfico aqui, buscas no Google. 5 anos, últimos 5 anos. Não é muito difícil de observar que temos uma crescente. Temos aqui um aumento progressivo de pessoas querendo mentorias. E aí, quando eu olho esse gráfico, e quando eu vejo o número de acadêmicos que hoje criaram suas mentorias, eu só falo assim: meu Deus, tem uma oportunidade aqui incrível. As pessoas estão na internet querendo cada vez mais acompanhamento, feedback, direcionamento e aí, na prática, diversos acadêmicos estão batendo cabeça, os boletos vencendo, e eles têm um conhecimento incrível que poderia atender esse volume de pessoas cada vez maior em busca de mentorias. Então, hoje, se você não tem uma mentoria acadêmica, você está perdendo dinheiro, literalmente. E tem gente que estudou tanto, que ralou tanto, às vezes engoliu sapo dentro do mundo acadêmico, teve que conviver com pessoas intragáveis no mundo acadêmico. E na hora de colher os frutos, na hora de, sabe, cara, finalmente você bem remunerado, finalmente as coisas vão acontecer, elas não criam suas mentorias, elas não estão aproveitando o melhor momento. Nunca antes foi tão propício, tão favorável e tão fácil criar uma mentoria acadêmica quanto agora. E muitos que estão vendo esse vídeo estão perdendo dinheiro, porque estão vivendo ainda um jeito de construção de carreira acadêmica que funcionava no século passado. E aí a pergunta que eu faço para essas pessoas é: até quando? Até quando você vai deixar as oportunidades de ser bem remunerado passarem? Qualquer pessoa hoje pode escolher o seu mentor. Se você criar uma mentoria hoje, você atende pessoas do mundo inteiro. Eu puxei o meu último relatório da Eduz e vieram lá 35 países. Eu nem tinha noção disso, tá? É porque a Eduz consegue filtrar isso. De onde que são os meus mentorados? E são pessoas de 35 países diferentes. Isso eu jamais conseguiria sem implementar certas estratégias que eu implemento hoje. Então, diferente do passado, digamos assim, que a pessoa não escolhia o seu professor, ela não escolhia o seu mentor, ele geralmente era pré-determinado pela instituição de ensino à qual ela estava vinculada. Hoje, qualquer pessoa pode escolher o seu mentor. Uma pessoa entra hoje no meu site, nas minhas redes sociais, e pode iniciar agora mesmo uma mentoria comigo. Olha que massa, olha que incrível. Então, hoje você tem uma ampla liberdade de escolher seu mentor e também uma ampla liberdade de ser escolhido por outras pessoas. Nunca antes foi tão simples, mas muito simples, gente. Muito mais simples do que às vezes essas coisas complexas que criam no mundo acadêmico aí. Ser valorizado financeiramente pelo que você estudou tanto. Antes era muito mais difícil, né? E eu fico preocupado, porque tem gente que ainda não virou essa chave. Tem gente que, inclusive, quando se fala de mundo acadêmico, condena o dinheiro, fala que dinheiro é algo ruim, mas os boletos estão lá. Então, eu fico muito preocupado, porque tem muito acadêmico que está passando aperto financeiro à toa, porque ele tem algo tão precioso e, ao mesmo tempo, não sabe colocar isso numa mentoria. Muita gente tem ouro, e não quer viver de boleto. Eu sei que alguns acadêmicos se orgulham disso, de ganharem pouco, de não terem dinheiro para pagar boleto. E eu sei que alguns, inclusive, têm que falar isso publicamente, apesar de no seu coração não concordarem, porque eles têm que ficar bem na fita, digamos assim, com outros acadêmicos, tá? Existe um orgulho da pouca remuneração em certos acadêmicos.
Mas a verdade é que os boletos não param. E dói no coração ver hoje pessoas que têm um conhecimento que vale centenas de milhares ou que vale milhões, tendo que contar caquinho no final do mês para pagar boleto. E simplesmente porque essas pessoas não sabem converter o que conhecem em remuneração. Aí eu te pergunto, você hoje, olhando para o que você estudou, para aquela biblioteca de livros, para aquele monte de PDF de artigo, para aquele monte de aula que você assistiu, você não tem um conhecimento que vale centenas de milhares ou até milhões? E aí a minha segunda pergunta é, para você que disse que tem, por que que você ainda não está recebendo centenas de milhares ou milhões? Essa é uma pergunta importante. Geralmente, a jornada tradicional do acadêmico, ele vai para a docência, ele vai dar aula, ou ele vai para a pesquisa, né? Às vezes ele faz até as duas coisas juntos, mas a pesquisa ele vai captar financiamentos, ou ele vai para as bolsas, vai viver de bolsa. E com a precariedade que as bolsas têm, especialmente no Brasil, né? Inclusive aceitando, ele descobre isso depois, alguns meses depois, situações de assédio moral que muitos passam por viverem nessa precariedade de bolsa. Então, a jornada tradicional do acadêmico é uma jornada que não é pensada para remuneração, é pensada para um certo posicionamento que você tem que ter, ou dando aula, ou fazendo pesquisa, ou aceitando bolsa. E eu não estou aqui para criticar essa jornada. Eu faço essa jornada. Eu sou professor de 3 programas no Brasil, um nos Estados Unidos. Eu dou aula, eu tenho financiamento para as minhas pesquisas, eu recebo bolsas como professor. Então, essa jornada tradicional não é nenhum, não tem nada de errado em você seguir essa jornada. Porém, se você tem um conhecimento que vale centenas de milhares ou até milhões, você está perdendo dinheiro se você só está seguindo essa jornada. Esses caminhos costumam não pagar tanto quanto gostariam. Muitos aqui olham para a sua docência, para a pesquisa e para as suas bolsas, e por mais que falem que estão satisfeitos e se sentem valorizados, muitos, na verdade, não estão, porque simplesmente eles entendem que estudaram muito para ganhar pouco. Isso é o que eu mais escuto nos meus directs, nos e-mails que as pessoas me mandam, até mesmo quando as pessoas entram nas minhas mentorias. Estudei muito, ganho pouco. E por quê? Porque a pessoa só apostou as fichas no jeito tradicional, que demora às vezes 10 anos, 15 anos, 20 anos para você começar a ganhar melhor. Não é nem ganhar muito bem, não, né? Ganhar melhor. Por isso que você tem também a outra jornada, que é empreendedora, que também é muito legal. Não é melhor do que a outra, é legal também. E ela tende a te dar um resultado financeiro muito melhor do que a primeira. Não só muito melhor, mas mais rápido. Você pode fazer com materiais, você pode fazer com cursos online, você pode fazer com consultorias. Mas hoje, eu tenho todos esses produtos. Felipe, qual produto já te deu alguns milhões sozinho? Se você descartasse os outros, você já ganhou alguns milhões só com um deles? Sim, mentorias. Só com mentoria eu já ganhei alguns milhões. Quando eu junto todos, ficam mais milhões ainda. Mas esse é um momento muito especial para a mentoria, e o próprio gráfico que eu te mostrei endossa isso. Se você não está pensando em criar uma mentoria agora, você está perdendo essa oportunidade. E eu sou prova viva disso. Diversos mentorados meus também criaram suas mentorias e vivem muito bem sem se preocupar com boleto. Obrigado. Imagina só você ter uma remuneração de 7 dias, em uma semana, de R$ 55.534,74. Depois de um tempo, você não vai querer mais contar os centavos, tá? Mas imagina você ter uma remuneração nos últimos 7 dias. Mesmo se a pessoa vendesse 1.000 horas aulas, será que ela teria essa remuneração? Hoje, nós no mundo acadêmico somos socializados para pensar nessa remuneração em hora a aula. Só que hora a aula tem um teto físico, eu não posso ficar em pé na sala de aula 300 horas, né?
Um milhão de provas para corrigir, e tem um teto de que as universidades elas não funcionam 24 horas por dia, né? Então, a pessoa que vive de hora aula é muito raro dela conseguir em uma semana 55 mil reais. Muito raro. E a verdade é que não são todos também que estão realmente dispostos, comprometidos a alcançar essa remuneração. Tem muita gente que quer, mas não está disposta. Aí fica conveniente jogar desculpas ou apontar culpados para coisas que elas não se comprometeram o suficiente, para coisas que elas, na verdade, não trouxeram a energia suficiente. Então, quem não conhece pessoas dentro do mundo acadêmico que só reclamam da vida e não pensam em formas de transformarem seu conhecimento em remuneração? E às vezes, quem transforma o seu conhecimento em remuneração é criticado por aqueles que não fazem nada, né? Tem uma famosa frase do Sartre, né? Que é mais ou menos assim: só o desocupado é quem tem tempo para balançar o barco. É mais ou menos assim. Então, os comprometidos que estudaram pra caramba, que sabem que têm um conhecimento de valor e que podem ajudar outras pessoas, eles estão alcançando isso, essa remuneração. Agora, os não comprometidos, além de ficarem na inércia, na estagnação, seguem dicas controversas em redes sociais. Ah, quero começar a ganhar dinheiro, eu vou seguir diquinha, carrosselzinho. Eu não conheço uma pessoa que hoje tem uma excelente remuneração seguindo dica de carrossel. São conteúdos de atração para te fazerem comprar depois um curso. Não são conteúdos com começo, meio e fim. São conteúdos que a incompletude faz parte deles para você dar os próximos passos. E tem gente que ainda não caiu na real sobre isso, que acha que diquinha de Instagram, de YouTube, de Facebook e de Google vai deixá-las milionárias. Elas vivem o quê? Seguindo métodos incompletos que não vão funcionar para elas, porque elas não foram comprometidas o suficiente. Elas escutam conselhos de quem não passou pelo processo, tá? É aquilo. Se você quer ser milionário, você no mínimo tem que conversar com quem já é milionário. Se você quer aprender a advogar, você tem que conversar com quem advoga. Se você quer aprender a fazer cirurgia de olho, você tem que conversar com quem já fez cirurgia de olho. Agora, tem gente que quer aprender empreendedorismo com pessoas que não empreendem ou não têm resultado, que não estão no campo de batalha. E às vezes estão no campo de batalha em outros nichos, né? Mas não sabem fazer o mesmo no nicho acadêmico. Nós, acadêmicos, temos um conhecimento que deve ser